Paz do Senhor novamente. Bom, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre a santificação. Nós começamos a falar sobre a santificação e falamos sobre o que é o conceito santificação na língua portuguesa, e nós andamos também conferindo vários versículos bíblicos mostrando o que é a santificação, como ocorre a santificação, como a santificação acontece, onde que ela acontece e onde nós conseguimos essa santificação. Isso tudo, todas essas perguntas, elas já foram respondidas no primeiro vídeo. Esse agora é o segundo vídeo dessa série santificação que nós vamos estar fazendo. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar aqui na nossa leitura e meditação da palavra de Deus sobre o tema santificação. Diz assim, nós estamos agora na referência de Colossenses capítulo 1, verso 4. Então vamos ver Colossenses capítulo 1, verso 4, que diz assim: Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Olha só que palavra importante. É uma palavra inicial para a gente poder começar aqui a entender o que é essa santificação que nós temos falado tanto. A santificação, ela automaticamente, ela vai nos fazer agir de duas formas. Primeiro, ela vai nos fazer ter fé em Cristo Jesus. Não existe uma verdadeira santificação que não tenha uma fé que te leva até Jesus. O cristianismo, o evangelho, o Novo Testamento não tem outra pessoa central a não ser Jesus. Não tem como você ler o Novo Testamento, não tem como você ler as cartas paulinas, as cartas de João e os outros livros, as outras epístolas, né? Sem você não ter essa constatação. Todas as epístolas, cartas de Paulo, de João, de Judas, que não é o Judas Iscariotes, a carta de Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, todas essas cartas do livro do Novo Testamento, elas apontam para Jesus. Então, a santificação, ela automaticamente, ela nos leva a crer e ter fé em Jesus. E em segundo lugar, a santificação também nos faz ter algo muito importante. Toda pessoa que é santificada, ela tem essa característica aqui. É uma pessoa que tem amor para com os santos. E santos aqui, nós estamos falando de toda pessoa que confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando a Bíblia fala santo, ela está falando de pessoas que se separaram das coisas do mundo, que abandonaram as coisas do mundo para serem separados, para dedicarem a sua vida a Deus e às coisas espirituais. Mesmo vivendo no mundo, agora não mais servindo aos prazeres do mundo, não mais sendo escravo da carne, mas sendo escravo de Cristo segundo a sua vontade, para a glória de Deus Pai em Cristo Jesus. Amém? Então, beleza. Aí nós vamos ver aqui o que nós vamos aprender com a citação de Colossenses 1,4. O que é santificação em Colossenses 1,4? É o que nós falamos ali no versículo que nós acabamos de ler agora há pouco. Tendo fé em Jesus e amando os irmãos. Então, santificação é você ter fé em Jesus,
e você também amar o seu irmão. E amar aqui não é amar apenas da boca para fora. É atitudes que realmente demonstram que você ama o seu irmão. Não só da sua denominação. Tá bom? Quando eu falo irmão aqui, é toda pessoa que confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Talvez você pense que eu estou falando para ajudar o seu irmão apenas da sua igreja, da sua congregação, é para poder começar a ajudar aí, mas toda pessoa que crê em Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus, conforme o Evangelho, é seu irmão e é a sua irmã em Cristo Jesus, mesmo que tenha doutrinas que são diferentes às suas, porém, se ela crê em Jesus e confessou a Jesus e busca ter uma vida de santificação, de renúncia ao pecado, essa pessoa ela é sua irmã, não só da sua denominação, da sua igreja, mas como de outras igrejas também. Amém? Bom, continuando, agora nós vamos passar para Marcos capítulo 6. Evangelho de Marcos capítulo 6, verso 20. Vamos procurar aqui, ó, Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos capítulo 6, verso 20. Olha só que interessante. Olha só o que nos fala Marcos capítulo 6, verso 20. Algo muito interessante, ó. Porque Herodes temia a João. Que João é esse? O primo de Jesus, filho de Isabel, o João o Batista, aquele que batizava. Por isso que fala João o Batista, e Batista vem de batismo, por isso esse nome. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Então, nós vemos aqui uma característica de uma pessoa que é santa. O que é uma pessoa santa? Uma pessoa santa é uma pessoa que age com justiça. Ó, aqui, ó, nós vemos a palavra justo. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que age com justiça para com todas as pessoas. Porque Deus, Ele é amor. Nós sabemos disso, João 3,16. Mas Deus também é justiça. Então, Deus ele não somente é amor, Deus ele é justiça. Porque a justiça ela está acima do bem e do mal. Quando falamos de justiça, nós falamos de um justo julgamento. E esse justo julgamento, só Deus que pode realizá-lo. Então Deus, ele não é somente bom, amoroso, mas ele também é um Deus que pune. Ele também é um pai que realmente dá orientação. Ele realmente disciplina os seus filhos. Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Como que nós conseguimos ser uma pessoa? Como que acontece a santificação aqui em Marcos capítulo 6, 20? Como que acontece? Como que nós podemos ver a santificação acontecendo aqui nesse versículo 20 de Marcos capítulo 6? Sendo justo e santo, como João Batista. Ok? Bom, continuando aqui, nós vamos agora entender um pouco mais sobre a santificação a partir de Romanos, capítulo 12, verso 1. Então, nós vamos lá para Romanos, capítulo 12, vamos lá, Romanos, capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1. Olha só o que Romanos nos fala sobre santificação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos o quê? Corpos em sacrifício vivo, santo, aqui ó, santificação, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então,
O que é o culto racional? O que é o culto onde você adora a Deus? Quando você, quando você está reunido como igreja e você está prestando culto de forma coletiva junto com a igreja, você está entregando o sacrifício vivo. E o que acontece? O sacrifício ele só pode ser aceito se ele for santificado. Aí nós vemos a santificação novamente. Como nós já aprendemos, a santificação ela não vem de nós mesmos. A santificação ela vem do Senhor. Ela vem de Deus, mas nós temos que buscar a Deus. Deus é quem opera na parte sobrenatural e também na parte natural. Porém, a nossa atitude de agir, o nosso arbítrio, desculpa, as nossas escolhas, elas são individuais. Cada um de nós tem as nossas escolhas. Então, o nosso culto, quando nós cultuamos de forma racional, nós estamos realizando um sacrifício vivo. E para ele ser realmente aceito por Deus, ele tem que ser santo, sem imoralidade, sem impureza, sem maldade, sem carnalidade e agradável a Deus. Então, nós temos que apresentar a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, porque outrora, quando a gente vivia longe de Deus, a gente fazia tudo que o nosso corpo queria. A gente usava o nosso corpo para poder cometer todo tipo de pecado. Agora o nosso corpo, depois que nós confessamos a Jesus Cristo, o nosso corpo agora, ele não é mais para ser usado como algo para a injustiça, para a imoralidade, mas como um corpo santificado, como sacrifício vivo, santo, separado das coisas do mundo, para a glória de Deus. Olha só que interessante, Romanos 12 nos ensina isso. Então, o que é a santificação aqui em Romanos 12? A santificação, ela é o culto que nós prestamos ao Senhor. Ela ocorre também durante o culto, apresentando o nosso corpo como sacrifício santo a Deus. Então, a santificação ela ocorre também quando nós estamos prestando culto. Por quê? Quando nós estamos falando de culto, nós estamos falando de adoração. Nós estamos falando de uma entrega que nós fazemos do nosso tempo, uma entrega do nosso dinheiro, uma entrega das nossas faculdades mentais, porque quando você está ali no culto, você está tirando um tempo com o seu corpo, essa matéria aqui, para poder estar ali cultuando, batendo palmas, glorificando com a voz, glorificando em voz alta, adorando a Deus, cantando louvores ao nome do Senhor, louvando a Deus por quem Ele é. Então, isso tudo faz parte da santificação. E o nosso culto, ele está ligado com a santificação. Por quê? Deus só recebe o culto se o culto for apresentado, a oferta, que no caso agora é a nossa vida, que a gente entrega como sacrifício vivo, através dos sacrifícios espirituais que nós apresentamos a Deus em culto, em adoração e através da santificação que vem de Deus, e nós temos que procurar viver essa santificação. Beleza? Então, nós chegamos agora na parte das conclusões. Aqui na parte das conclusões, nós vamos ser bem breves, nós vamos retomar aquilo que nós aprendemos durante esses 2 vídeos que nós tratamos sobre a santificação. O que podemos aprender sobre santificação? Primeiro, é oferecendo o nosso corpo em justiça que leva à santidade. Então, a santificação, nós temos que fazer com que o nosso corpo, agora não mais dominado pelo pecado, não mais dominado pela iniquidade do pecado,
O nosso corpo agora, ele é um instrumento para glorificar a Deus em justiça que leva à santidade. Outrora, nosso corpo, ele era iníquo. E o nosso corpo, ele ainda é imperfeito. Porém, nós agora temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos dando capacitação sobrenatural para podermos usar nosso corpo para a glorificação e para que possamos exaltar a santidade de Deus através da nossa vida, do nosso corpo. Bom, o que podemos aprender com santificação? Santificação, desculpa, é quando, continuando, santificação é quando nós negamos a impureza e a maldade. Então, ser santo não quer dizer que você não vai passar por lutas. Ser santo não significa que você vai ficar 24 horas preso dentro da igreja e não vai conviver com a sociedade, com a sua família, com seus amigos, você não vai estudar, você não vai passear. Não é nada disso. Santificação é você mesmo vivendo em meio rodeado por trevas, você vai não se contaminar mais com o pecado, porque agora em você existe o Espírito Santo, que vai te ajudar a negar a impureza e toda a maldade que outrora você vivia sob o domínio do pecado. Santificação, ela só é encontrada em Deus. Não é uma ação que o homem consiga realizar por si mesmo. Nós agimos mediante a graça de Deus. Toda vez que a gente vai agir, que nós vamos fazer algo bom, alguma obra boa, nós não podemos esquecer que nós estamos fazendo obras boas porque o Espírito Santo está habitando em nós. E essa ação não é assim, nós fomos primeiro a Deus para depois Deus vir até nós. Não, sempre é Deus que vem e opera o início do processo, opera durante o processo e até o fim do processo. Então, toda a glória pertence a Deus. Então, a santificação, onde que nós encontramos ela? Em Deus. Por isso que nós temos que ter uma comunhão diária com Deus. Por isso que nós temos que orar. Por isso que nós temos que jejuar. Por isso que nós temos que ler Bíblia. Por isso que nós temos que estar em comunhão com verdadeiros irmãos e irmãs que verdadeiramente buscam a Deus com humildade, com sinceridade de coração, para que a santificação possa acontecer na nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que buscar viver uma vida de santificação. Então, a santificação não é algo que você faz apenas na hora do culto, nada disso. A santificação, ela é um estilo de vida, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. Principalmente quando estamos sozinhos. Aqui é o que pega mais para todo mundo. Todo mundo precisa ter esse cuidado. Santificação não é somente diante das pessoas. Na realidade, a santificação é quando você está longe dos olhares das pessoas. Então, santificação também é a purificação tanto do corpo como do espírito. Santificação não é somente das coisas do corpo, você se separando das coisas carnais, mas também do nosso espírito. Nós também buscamos purificar o nosso espírito de toda doutrina, de todo ensinamento que não é conforme a palavra de Deus. Amém? Aperfeiçoamento no temor a Deus. Nós temos que entender que para a gente poder crescer na graça e na presença de Deus, e para que possamos viver uma vida de comunhão com Deus, nós temos que aperfeiçoar a nossa vida no temor a Deus. A santificação é algo que nós vamos adquirindo pela graça de Deus, porém, nós temos que ter isso aqui, temor. Nós temos que aperfeiçoar no temor a Deus. Bom, para a gente poder terminar essa parte da conclusão, nós vamos terminar aqui, Devemos ser santos em tudo o que fizermos. Em qual momento que nós devemos buscar ser santos? Em qual momento que nós temos que agir com santificação? Em todos os momentos e em tudo o que fizermos. Porque
Em todo momento nós temos que estar dando glória a Deus através do nosso testemunho, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através dos nossos empregos. Nós não temos que ser santos apenas em alguns momentos, só na hora que nós estamos junto com os irmãos da igreja, ou só na hora que nós estamos juntos dentro do templo. Não, a santificação ela ocorre em tudo que nós fizermos. Então, se eu for passear, eu vou estar agindo com santidade. Se eu for para o clube, eu também vou agir com santificação. Se eu for para a praia, da mesma forma. Se eu for para um passeio, eu vou agir com santificação. Então, nós temos que entender que quando nós passamos a ter uma vida de comunhão com Deus, não é somente dentro das quatro paredes que nós temos essa obrigação, essa responsabilidade de sermos santos, mas é uma vida diária de santificação que nós temos com Deus. Santificação não é apenas dentro das quatro paredes. Santificação é a nossa vida diária com Deus, principalmente quando as pessoas não estão nos vendo. Então, fica aqui mais um estudo e no próximo vídeo nós vamos estar terminando a conclusão e também vamos passar para a parte da aplicação. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.